Fala galera do Periscope, tudo bem? Tudo em ordem? Boa noite. Hoje, terça-feira, dia 12 de julho, nós vamos dar sequência aos comentários dos vários artigos da parte especial do nosso código, não é verdade? Então reparem que eu percebi até pelas mensagens que vocês colocaram ou no Insta, ou no Face, ou no Twitter. Algumas pessoas estão acompanhando o grupo de estudos apenas agora. Então saibam que eu uso todos os instrumentos. O Facebook, o Twitter, o Instagram, o Periscope. De domingo, por exemplo, no Facebook e em tempo real no Twitter, fazemos revisões. Fazemos revisões todo domingo, 10 horas da noite. Todas as redes são exploradas. Hoje mesmo eu coloquei um vídeo a respeito do trabalho penitenciário e a vedação constitucional a trabalhos forçados. Então, fiquem acompanhando todas as redes sociais. Estou trabalhando com vocês várias dicas para OAB ou concursos públicos, não é verdade? Então, um abraço para todos que estão aqui presentes. Então, quem é? Eu sei que é Cunha, é isso, sobrenome Cunha. Se é sobrenome Cunha, será que é parente? Olha que interessante. Então, boa noite. Campina Grande já está presente. Oi, professor Edu Vieira. Petrolina, Pernambuco. Cidade Porto Velho. Garanhuns, Pernambuco. Erasmo de Salvador, Goiânia. Que legal. Rio Branco, Acre. Belém do Pará. Muito legal, muito legal. Ela estava demais hoje. Ela quem? Marta, um abraço. Piracicaba já está presente. Vamos lá, Goiânia, Goiás, Rio de Janeiro, Alagoas. Vamos diminuindo então as mensagens. Vamos diminuindo. Matheus Chapecó. Hoje o Periscope, galera de Florianópolis, hoje o Periscope será a respeito do crime de latrocínio. Se tem um crime que despenca em concurso público é latrocínio, principalmente nos concursos da Polícia, Defensoria Pública, Ministério Público e Magistratura dos Estados. Despenca latrocínio. Inclusive em prova oral, latrocínio despenca. A minha prova oral para o MP de São Paulo, o examinador falou de latrocínio, como já era obviamente esperado. Então vamos lá, vamos diminuindo as mensagens. E eu quero começar então Augustinópolis, Tocantins. Muito legal. Augustinópolis. Porra, cada cidade, né? Augustinópolis. Joia. Então vamos lá, vamos diminuindo. Ó, pessoal, primeiro alerta que eu gostaria de fazer para vocês. Tamires, primeiro alerta que eu gostaria de fazer. O latrocínio é uma forma qualificada de roubo, prevista no artigo 157, parágrafo 3º, crime rotulado, etiquetado como hediondo. Então vejam, eu vou repetir. O latrocínio, ele está no artigo 157, parágrafo 3º, é uma forma de roubo qualificado, rotulado, etiquetado como crime hediondo, sofrendo todos os consectários da Lei 8.072/90. Agora, atenção, não vai você ficar pensando, imaginando que o parágrafo 3º do 157 é todo hediondo, é por inteiro chamado de latrocínio. Não. Só é considerado hediondo, chamado latrocínio, o artigo 157, parágrafo 3º, in fine, na parte final, quando eu tenho roubo seguido de morte, tentado ou consumado. Tá ok? Então, cuidado. Não vai você ficar pensando que o parágrafo 3º de 157 é crime hediondo chamado latrocínio. Não, só a parte final do parágrafo 3º do artigo 157 é que é etiquetado como hediondo, chamado de latrocínio. Roubo seguido de morte, tentado ou consumado. Tá ok? Esse é o primeiro alerta.
É o primeiro alerta. Pessoal, o resultado morte pode ser um resultado doloso ou culposo. Tanto faz, eu tenho latrocínio e o crime é considerado hediondo. Então vejam, roubo seguido de morte, morte dolosa ou culposa, eu tenho latrocínio, crime considerado hediondo. Então pouco importa se a morte era querida, aceita ou apenas previsível. Se ocorre o resultado morte, o crime é latrocínio considerado hediondo. Para haver latrocínio, é imprescindível que a violência geradora da morte, causadora da morte, tenha ocorrido durante e em razão do assalto. Se a violência causadora da morte tem nexo com o assalto, mas não foi durante o assalto, esqueça latrocínio. Você aí terá roubo em concurso com homicídio. O homicídio qualificado pelo menos pela conexão consequencial. Então olha o exemplo para te deixar tranquilo. Ó. Eu assaltei o Banco do Brasil. 2 semanas depois, eu sou reconhecido por uma testemunha. Eu mato essa testemunha para garantir a minha impunidade. Eu não tenho dúvidas de que essa morte tem nexo com o assalto, mas não foi durante o assalto. Se a morte tem nexo com o assalto, mas não foi durante o assalto, foi 2 semanas depois, eu vou responder pelo roubo, em razão do assalto, mais homicídio da testemunha, qualificado porque praticado para assegurar a impunidade de outro crime. Compreenderam? Então eu repito, para existir latrocínio, a violência causadora da morte tem que ser empregada durante o assalto e em razão do assalto. Se tem nexo com o assalto, mas não foi durante o assalto, foi 2 semanas depois e eu matei uma testemunha, eu vou responder pelo roubo em razão do assalto, mais um homicídio ocorrido 2 semanas depois da testemunha, homicídio qualificado pela conexão consequencial, 121, parágrafo 2º, inciso 5. Pessoal, isso aí despenca em concurso. Detona. Então vamos lá, eu vou responder essas perguntas, vou responder todas, preste atenção, ó. Uma outra pegadinha. Vocês que pediram para repetir, eu repeti inclusive com exemplos. Conseguiram captar a mensagem? Conseguiram? Todo mundo entendeu esse probleminha aqui? Ficou fácil? Quem está acompanhando pelos meus manuais estão inclusive diante dos mesmos exemplos. Tranquilo? Joia. Todos que pediram para repetir entenderam? Legal. Estão pedindo para eu dar outra situação hipotética? Então deixa eu dar outra situação hipotética aqui, ó. Vamos imaginar, diminua as mensagens para eu dar outra situação hipotética aqui, diminua. Vamos imaginar, diminua um pouquinho. Vamos imaginar que eu, durante um assalto, me deparo com um desafeto meu. Eu mato o meu desafeto durante um assalto. Isso é latrocínio? Não, porque apesar de a violência ter sido empregada durante o assalto, não tem nexo com o assalto. Eu vou responder pelo assalto mais o homicídio do meu desafeto. Então vejam que eu trabalhei uma outra situação hipotética. Agora, a violência durante o assalto, mas sem nexo algum com o crime patrimonial. Tá ok? Acredito que nós sedimentamos conhecimento, eu vou prosseguir. Pessoal, não existe latrocínio quando um assaltante mata o outro para ficar com o proveito do crime. Não existe latrocínio quando um assaltante mata o outro para ficar com o proveito do crime. Isso é tranquilo na jurisprudência.
Se depois do assalto, logo depois do assalto, um assaltante mata o outro para ficar com o proveito do crime, ele vai responder pelo roubo mais o homicídio do comparsa, qualificado pela torpeza e pela conexão consequencial. Então, assaltante que mata o outro para ficar com o proveito do crime, responde por roubo mais homicídio do comparsa qualificado pela torpeza e conexão consequencial. Eu não tenho latrocínio. Diferente se eu quero matar um refém e sem querer eu mato meu comparsa numa verdadeira aberratio ictus. Nesse caso, aplicando o artigo 73 do Código Penal, eu vou considerar como se eu tivesse matado o refém. Configura latrocínio, sim. Tá ok? Joia, estão me perguntando se o latrocínio é imprescindível a intenção de matar. Eu comentei no comecinho do vídeo que a morte pode ser dolosa ou culposa, hein? Eu mesmo, na minha comarca, na comarca que eu sou promotor, eu denunciei há alguns anos uma pessoa por latrocínio, roubo doloso com morte culposa. O assaltante entrou na casa da vítima, ficou com a arma na cabeça da vítima e, sem querer, disparou contra a vítima, matando-a. Isso é latrocínio, roubo doloso seguido de morte, ainda que culposa. Isso é latrocínio. Compreenderam? Joia. Pessoal, eu quero também dar outras 2 dicas e aí a gente encerra este vídeo repleto de informações importantes, seja para concurso público, seja para OAB. Quais são as 2 últimas dicas? Preste atenção às 2 últimas dicas. Eu quero subtrair um veículo e acabo matando os 2 ocupantes do automóvel, o proprietário do veículo e o passageiro. Eu pratiquei quantos latrocínios? Então eu quero subtrair um veículo. Dentro desse veículo está o proprietário na direção e um passageiro, um amigo ou uma amiga como passageiro. Eu subtraio o veículo, mas eu mato os 2, passageiro e motorista. Quantos latrocínios eu tenho? Se você vai prestar OAB ou vai prestar concurso para a Defensoria Pública, claro que você vai dizer que tem um só crime de latrocínio, já que eu ataquei um só patrimônio. A pluralidade de mortes você vai considerar na fixação da pena. Essa é a resposta para quem vai prestar OAB ou Defensoria Pública. Um patrimônio com 2 mortes, eu tenho um latrocínio e a pluralidade de mortes eu vou considerar na fixação da pena base. Que é o nome de um doutrinador que adota essa tese? César Roberto Bittencourt. Então eu quero subtrair um carro. Para subtrair esse carro, eu mato o motorista e o passageiro. Como eu subtraí um só carro, eu tenho um só crime de latrocínio. O latrocínio é um crime contra o patrimônio. Eu tenho um só crime de latrocínio. A pluralidade de mortes o juiz considera na fixação da pena. Você vai prestar concurso para a defensoria ou vai prestar OAB, essa é a tese. Já para MP, principalmente, cada morte é um crime autônomo e o agente vai responder por 2 latrocínios em concurso formal impróprio. Concurso formal impróprio, o STJ tem julgados nesse sentido, julgados que eu coloquei, inclusive, recentemente no meu livro, julgados recentíssimos que estão no meu livro. A última observação que eu faço diz respeito à consumação do latrocínio. Pessoal,
O latrocínio é crime complexo formado pela fusão de 2 ou mais tipos penais. O latrocínio é formado por furto mais a morte. Furto, constrangimento ilegal mais morte. Em apertada síntese, subtração mais morte. Subtração mais morte. Se eu tenho subtração consumada, morte consumada, latrocínio consumado. Vou repetir, quem está com o meu livro, está com a tabelinha aí. Quem está com o meu código, está com a tabelinha. Ó. Subtração consumada, morte consumada, latrocínio consumado. Subtração tentada, morte tentada, latrocínio tentado. Subtração consumada, morte tentada, latrocínio tentado. Agora, a súmula 610 diz que se a subtração é tentada e a morte consumada, o latrocínio é consumado. Súmula 610 do STF diz, se a morte é tentada, se a subtração é tentada e a morte consumada, o latrocínio todo deve ser considerado consumado. Rogério Greco critica a súmula 610, dizendo que a súmula 610, considerando subtração tentada e morte consumada o latrocínio consumado, está ignorando o conceito de crime consumado previsto no artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Essa súmula ignora o conceito de consumação dada pelo Código. O conceito de consumação dado pelo Código diz que o crime se considera consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Se a subtração é tentada e a morte é consumada, não estão reunidos todos os elementos da definição legal do latrocínio. Logo, para Rogério Greco, essa súmula deve ser obviamente revista pela Corte Suprema, o que não aconteceu até hoje. Até hoje o Supremo trabalha com essa súmula. Tá ok? Joia? Então eu vou repetir para algumas pessoas, olha só. Subtração consumada, morte consumada, latrocínio consumada. Latrocínio consumado. Subtração tentada, morte tentada, latrocínio tentado. Subtração consumada, morte tentada, latrocínio também tentado. Subtração tentada e morte consumada, aí o latrocínio é consumado nos termos da súmula 610. Olha a dica que eu dou no meu livro, ó, olha a dica, parem de comentar, olha a dica, olha a dica. O latrocínio vai ser consumado ou tentado sempre dependendo do que acontece com a vida da vítima. Guardem isso, ó. O que vai mandar na consumação não é o que acontece com o patrimônio, é o que acontece com a vida da vítima. Se a vítima morre, o latrocínio está consumado, mesmo que a subtração seja tentada. Se a vítima não morre, o latrocínio é tentado, mesmo que a subtração seja consumada. Eu vou repetir isso, ó. Se a vítima morre, o latrocínio é consumado mesmo que a subtração seja tentada. Agora, se a vítima não morre, o latrocínio é tentado mesmo que a subtração seja consumada. Entendeu? Quem manda no final das contas é o que acontece com a vida da vítima. Tá ok? Pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo a respeito de latrocínio. Trouxemos aqui muitos detalhes, questões envolvendo jurisprudência, súmula, etc. A partir do próximo vídeo, eu já começo a trabalhar com vocês o artigo 158 do Código Penal. E o objetivo continua, analisar cada um dos artigos do Código Penal. Já estamos indo para o artigo 158, tá ok? Quem quer ver os outros vídeos, corram lá para o meu canal do YouTube, tá joia? Professor, roubo seguido de morte, morte para... Opa, aí é diferente, veja.
Roubo seguido de morte é latrocínio. Morte para roubar é latrocínio. Você só tem que tomar cuidado quando a intenção era matar e depois se resolveu subtrair. Aí é homicídio em concurso com furto, tá ok? Então um abraço para todo mundo. Paraíba presente, um abraço. Vamos aqui, ó, quem mais está presente? Quem mais está presente? Muita gente musculosa presente, na verdade. Dá um alô para Bahia, um alô para Bahia. Estive aí recentemente em Salvador, Floripa, Aracaju, Pernambuco, Belém. Também saudar os novos alunos dos nossos cursos Carreiras Jurídicas do SERS, os nossos novos alunos do curso intensivo para o MP Magistratura dos Estados, os nossos novos alunos para o curso preparatório para a Polícia Federal, concurso para delegado federal, e também saudar os novos alunos para concurso de defensoria pública. Também tivemos uma esmagadora maioria de matrículas para os nossos cursos preparatórios para cartório, coordenado pela grande Marta Eudebs, não é verdade? Então, eu fico muito feliz de recebê-los, sejam bem-vindos no SERS. Você que não conhece ainda o curso do SERS, entre lá, www.sers.com.br. Estamos com megas promoções aí esses dias. Se você não conhece as aulas online do SERS, entre no meu canal do YouTube. Eu coloquei lá uma aula com seus 4 blocos de prescrição. Você que sempre teve dificuldade de prescrição, vai lá no meu canal do YouTube que eu coloquei de graça para vocês aula sobre prescrição. Você vai entender como que dá aula online, qual que é a metodologia, etc. Tá bom? Jundiaí aqui pertinho. Qual é o nome do meu canal? Vai lá no YouTube para você não ficar preocupado com o canal. Escreve assim, ó, YouTube, Rogério Sanches Cunha. Tá lá. Vai sair, você não precisa nem ficar guardando. Não, põe lá, Rogério Sanches Cunha no YouTube, você vai encontrar o meu canal. Tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado. Tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.